2-0 o Corinthians no apito, na garra, tudo aí. 2-0 o Corinthians. 2. Da minha opinião aqui, do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Na hora que eu vi, eu falei na rádio. De verdade, Renato, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo na mesma linha. Não consigo entender. E aí eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem tá mostrando que o cara tá legal, aí de repente vem um impedimento. Olha a distância do ombro do Gabigol pra linha. Olha a distância do ombro do Gabigol pra linha. Como é que esse cara tá impedido, gente? Sai daí, que você não sabe nada. Você não Olha sabe, a intimidação. Você não sabe de onde fica a linha de quatro. Pelo amor de Deus, gente. Olha como ele tá impedido. Foi agredido aqui. Olha lá. Você tá dizendo que essa linha... Mas o Flamengo joga muito bem e atropela o Corinthians, mas perde várias chances de gol e deixa passar a oportunidade de golear o Corinthians e já encaminhar a classificação para a final da Copa do Brasil. Porém, lances polêmicos de mão na bola e impedimento do Gabigol gera muita polêmica. E a turma do Jogo Aberto vai debater sobre esse assunto. Não é que o chororô dos corintianos antes do jogo deu efeito mesmo? Aproveite, passa aqui abaixo nos comentários e deixa a sua opinião. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Flamengo 1, Corinthians 0. Essa história a gente vai contar agora. Estreia do Felipe Luiz como treinador, um Mengão muito motivado e o Corinthians que mudou a postura no segundo tempo. Meu Deus. A era Felipe Luiz no Flamengo começou com mudanças importantes, como o fim do rodízio no gol. Rossi foi mantido, Wesley e Léo Ortiz ganharam uma chance na defesa e Gabigol voltou a ser titular. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Ramon Dias, mais uma vez, escalou um time misto na Copa do Brasil, priorizando a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Nós não estamos em los 3 torneos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que tenemos que competir en los 3 torneos. Nas arquibancadas, o Urubu deu o recado. A Copa do Brasil se tornou o principal objetivo da equipe na temporada. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu no jogador. No campo, os jogadores parecem ter entendido. E desde o início, o Flamengo impôs o seu ritmo de jogo. Arrascaeta arriscou de fora da área e Hugo Souza colocou para escanteio. Nessa disputa, a bola pegou no braço de Héctor Hernandes e os rubro-negros pediram pênalti. O lance foi checado e a partida seguiu. Wesley ganhou de Igor Coronado e rolou para Arrascaeta marcar, mas a bola já havia saído. Em mais uma chance, o uruguaio recebeu de Eric Pulgar, mas parou no goleiro. No rebote, tentou cruzar e errou. Alexandro cruzou e Gabigol, de letra, quase fez um golaço. Até que aos 32 minutos, o lateral esquerdo fez a ultrapassagem e recebeu de Bruno Henrique para chutar no canto do goleiro e abrir o placar. Gol do Flamengo! Alexandro! Jogada aprovada pelo novo professor, o ex-craque da lateral esquerda, mas que não era tanto de fazer gol. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. De La Cruz lançou na área e Gerson pegou mal na bola. A única finalização corintiana no primeiro tempo foi acontecer já aos 41 minutos. Rodrigo Garro bateu da entrada da área e Rossi tocou para escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pegada. Léo Ortiz desviou de cabeça e Hugo Souza fez a ponte para defender. O travessão salvou o Corinthians em 2 oportunidades. Primeiro nessa testada de Bruno Henrique. Depois nessa cobrança de falta de La Cruz. O Timão também carimbou a trave 2 vezes, com Romero e Mateuzinho.
Nessa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Romero, que só não empatou porque Léo Pereira tirou em cima da linha. O Fla poderia ter ampliado, mas Gerson não aproveitou esse passe açucarado de Arrascaeta. E quando a bola entrou, não valeu. Alexandro bateu cruzado e Gabigol completou para a rede. Mas após a análise do VAR, foi dado impedimento do atacante. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio para o Flamengo, não é feio só para o futebol, não é feio para o futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. Ficou mesmo no 1-0, mas foi o suficiente para satisfazer a torcida, que elegeu como craque da partida alguém que esteve à beira do campo. Dizem que a primeira impressão é a que fica. E Felipe Luiz deixou os rubro-negros com motivos para acreditarem no trabalho dele. Estreia com boa atuação e uma vitória que coloca o Flamengo a um passo de sua terceira final de Copa do Brasil seguida. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também, mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. Eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e sei o que a gente pode fazer dentro de casa. A vantagem é mínima e o Corinthians segue vivo no duelo. Quem garante isso é o treinador Ramon Dias. Cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. São duas sensações diferentes. O Flamengo venceu, tem a vantagem, construiu para fazer um placar bem elástico, poderia até ter goleado pelo volume de jogo. Porém, o Corinthians com 1-0 volta vivo. Vale lembrar que perdeu para o Juventude na fase anterior por 2-1 fora e depois 3-1 em casa. Então isso dá esperança para o Corinthians e para o Flamengo traz alento, porque o time mostrou garra, vontade, intensidade, interesse no jogo. Caramba, que jogo do Flamengo, hein? O Ramon Dias falou que o Corinthians em casa é forte diante do torcedor. Também disse na coletiva, né, que quando você tem essas oportunidades, você precisa finalizar, precisa fazer o gol, matar logo o jogo nessa fase classificatória. Então deu esperança, né, pro Corinthians fazer um jogo melhor, mais vistoso. Por outro lado, Leirão, mesmo jogando em casa, você vai precisar sair um pouco pro jogo. A gente está falando de um time que, se conseguir repetir a intensidade, difícil fazer isso que o Felipe Luiz quer fazer, mas a ideia dele, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de jogar com essa intensidade, eu acho complicado. Então o Corinthians vai ter um jogo bem difícil. Apesar de jogar em casa, precisando se expor um pouquinho mais, com a qualidade que o Flamengo tem, vai ser mais um jogo complicado aí. E ontem o craque da partida foi o Hugo Souza, ex-Flamengo, que você até falava que fez jus a cada centavo pago. R$500 mil o Corinthians pagou para ele poder atuar na noite de ontem. E ele foi o grande destaque, defendeu, apareceu. Muitas bolas bem complicadas na cara do goleiro, ele foi lá e resolveu o problema. E o Corinthians, até no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais e o Flamengo cansou, logicamente, porque imprimiu um ritmo na primeira etapa absurdo, acima do normal. Foi criando uma chance atrás da outra. Aí o Corinthians vem, bola na trave com o Romero e o Flamengo vai lá e mais 2 bolas. O Corinthians teve uma com o Mateuzinho, mas estava impedido. Então, assim, um jogo muito movimentado, um lá e cá. No segundo tempo, agora no primeiro tempo, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. Me arrisco em dizer que ali no segundo tempo também o Flamengo começa bem. Quando começa a pesar as pernas, o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogador interessante, jovem, ele entrou muito desconectado do ritmo do jogo. Acho que você precisa aproveitar um pouquinho melhor a oportunidade nesse tipo de
de confronto. Do lado do Corinthians, quando ele corrige, Carille entra no segundo tempo, começa a ter um pouquinho mais de espaço devido a esse cansaço físico do Flamengo. O jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas assim, até os 10, 15 minutos do segundo tempo, só dava Flamengo no jogo. Agora, bem no início da partida, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias, e avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí está o lance mais destacado para cada um poder observar. Você tá vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é da Libertadores. Você tá vendo o bração dele esquerdo aberto? Do Héctor? Sim. Ele salta, óbvio. Não acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... o Ronaldo discutiria. O Ronaldo E se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance do jogo, eu teria marcado a penalidade, por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisava mesmo de um gol, além do Flamengo, era o Gabigol. Uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol tava com o corpo bem à frente. Uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente. Bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa. Mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandre, ou a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandre, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, você vê que ele está esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Muito bem, já seguimos o assunto. Calma, Brasil, que tá uma polêmica. Dedê, você, Dedê, anda provocando muito a torcida do Corinthians. Você tá muito provocando. O Corinthians não precisa ser estudado. Fui dar bom dia pro Ronaldo, falei, bom dia, Ronaldo. Ufa, hein? Ele falou, você viu? Final do primeiro tempo equilibradinho? Equilibrado? Não é possível. Não, que mundo que ele vive. Você viu que jogo? Não, mas foi equilibrado. Uma hora o Flamengo batia, na outra o Corinthians apanhava. Ronaldo. Você viu? Final do primeiro tempo? Equilibrado. Você vai deixar desse jeito? Não, você poderia ficar mais informado ouvindo a Rádio Bandeirantes. Eita. Eu te auxilio a ouvir a Rádio Bandeirantes, que eu estava lá ontem com o Ulisses Costa, e se você, assim, pudesse analisar friamente, nós falamos até da escalação do Ramon Dias. Nós achamos até um pouco pitoresco a forma que ele colocou os dois meias, Coronado e o Garro. Então isso nós falamos. Então você, eu vou comprar um radinho pra você ouvir a Rádio Bandeirantes. E o bom dia que eu te dei ali. E você vai estar... O bom dia que eu te dei ali agora. Você estava tirando a fralda, eu nem percebi. Eu só vi você tirando a fralda de mais nada. Agora sábado vai ter o bailão, hein? Eita. Au! Nossa senhora. O varal! Ai, Ronaldo. Sábado à noite, embalos do sábado à noite. Ronaldo. Chama o de outra volta pra mim aí, Marcela. Bom, como o Ronaldão passou aqui 3 dias... Olha! Convido vocês, hein? Moleque! Vai, solta! Mão pra lá, mão pra cá. Como eu tô num outro patamar nesse campeonato, eu não vou nem responder, não é? Meu patamar de tabela é outro, ainda bem. Agora, o Ronaldo passou 3 dias só falando de arbitragem aqui por causa do Clássico. Agora, chegou a vez do Flamengo reclamar, mais especificamente, o Marcos Braz.
Eu vou me ater em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dar um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá, não vem na má intenção, e ninguém está falando aqui de má intenção, nada disso, estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado porque é essa vergonha que está, e eles também não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa, e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui querendo dar o norte disso aí. Eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E é isso, chega aqui altamente pressionado, ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Está valendo quem grita mais. Só que o Flamengo está gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares, só que não tem o que fazer. Chegar e está tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem está tirando a saúde da gente. Ontem eu falei o que ia acontecer. Então a gente vai pegando, por mais que eu não seja tão velho, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Foi isso que aconteceu. É pressão, é problema com logística do Corinthians, é problema. Miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado pra cá. E é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. Arbitragem sempre no centro das atenções, sempre chamando para ela muitas responsabilidades. Agora, esse lance foi bem no início do jogo, 3 minutos de partida. E aqui estão dizendo, mas o Chico é corintiano, que a mulher obriga. Ok, mas ele é o nosso comentarista de arbitragem. Então eu tenho que... E ele tá certo. E eu tenho que seguir o raciocínio dele também. Quando diria o Daverson, né? Quando ela tá errada, ainda assim ela tá certa. Tá tudo certo. Maridos são espertos, não é? Alguns, só alguns. Você é um deles, Chico. Agora, Sgarbi, para você, começando a analisar esse lance, você teria marcado essa penalidade ou não? O Wilton esperou o VAR, ele checou e acabou mandando seguir o jogo. Então, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Na primeira imagem, eu tinha achado, e você se atentou a um ponto aqui que eu não tinha pensado, que é um lance muito parecido, inclusive, com o do Lucas com Bastos, do Botafogo. Isso, na Libertadores, né? E eu não tinha me atentado porque realmente tá de costas, enfim. Pra mim, a única diferença que tem entre os dois lances é que o braço do Bastos tá mais em cima. O Hector tá abaixando o braço assim no movimento, o do Bastos já tá mais aqui. Então, pra mim, esse lance segue o jogo. Pra mim, se o árbitro tivesse marcado em campo, ok, interpretação. Só como ele está muito perto ali, para mim o VAR não tem que intervir nessa jogada. Na verdade ele esperou a conferência do VAR também. O Casey marca o pênalti. Não. Eu não marcaria. Só que é uma interpretação do árbitro. Mas o Casey marcar também. Aí, se o Wilton marcasse ali, seria a interpretação dele. Ele está muito perto do lance. Entendi. Não, é que o VAR não tem que entrar em erro. Teria base para marcar. Eu vou ter que explicar pro Denilson. Escancarado, irmão. Pênalti, irmão. Bração escancarado. É a falta de critério da arbitragem. Ele já está com o braço baixo. Ele está com o braço baixo já. Braço baixo. Tá aqui o braço dele. É diferente do Bastos. Eu acho que o braço dele não está numa posição natural. Tá abertão, filho. Eu concordo com o Denilson. Agora, Ronald, sua opinião sobre esse lance? É minha, né? E olha que é meu irmão, hein? Apitando o jogo, hein? Então, mas essa opinião é minha, né? Gêmeo. Só para deixar esse bem não claro era pro você, Denilson. esse era ele mesmo. Não, só para deixar bem claro pro Denilson, a opinião do Sgarbi é dele, a sua é sua e a minha é minha. Tem mais coisa que é... Deixa quieto, vai. Eu vou dar a minha opinião aqui vai. do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Na hora que eu vi, eu falei na Rádio Bandeirantes. Vocês têm que ocupar a Rádio Bandeirantes, hein? Que é ao vivo ali na hora, porque a televisão não dá replay.
A televisão tá de marcação com o Corinthians, Você não dá tá com replay. febre ou estava com Não, febre? porque tem dado esses pênaltis. A gente viu, você acabou de falar do Critério. Lucas, o critério deles é falar aí sobre pênalti. isso. É Esse que é o depende problema. muito, né? Depende muito do que acontece, do que vai. Porque pra mim aí, na rádio eu falei pênalti. Porque tá todo mundo dando esse tipo de pênalti aí. Só uma coisa, o Sgarbi falou em braço mais alto ou mais baixo em comparação. Não é questão de É mais mesmo alto ou baixo. abaixando, né? É só ver se o braço está no movimento natural ou não. Ele está fazendo um gesto que está ampliando o espaço. É isso que tem que ser analisado. Pergunta de novo pra ele o que ele acha. Não, eu mantenho a minha opinião, não vou na tua pressão, irmão, não vou na tua pressão. E eu tô Mantenho a minha falando, opinião. ó, Pra eu tô mim, falando pro Osgarbinho, eu vou ajudar a você. diferença, Eu tô não. falando que foi pênalti pra magoar mais. Tá com a cara Eu tô de falando choro, que foi irmão. pênalti Tá com a cara pra de deixar choro, mais irmão. Cara de agora. choro, irmão. Agora é o choro. seguinte. É a minha opinião, irmão. É a minha opinião. Pra mim não foi choro. Claro, foi aqui a pênalti. liberdade ela é total e por isso que a gente sempre deixa o Chico por último, porque como ele estuda as regras, como ele tem o curso, porque muita gente fala, mas por quê? Por isso. O Chico, ele se especializa no assunto. Chiquito, e pra você? Diga. Então, eu entendo que é um lance interpretativo, que a falta de critério da arbitragem, ela gere toda essa discussão. Agora, eu não considero pênalti. Vou explicar por quê. Primeiro, pela proximidade dos jogadores. É uma bola inesperada. Segundo, pelo Héctor estar de costas. E por que eu considero esse um movimento natural? Porque ele está no salto. Quando ele está no salto, o que você considera como não natural ou antinatural, que é o que diz o texto da regra? É o braço bem estendido e A quase que regra acima fala do em bem ombro. estendido? Não, Não, então fala em não fale a antinatural. regra. Eu estou interpretando do porquê acho ele natural. Porque quando você É salta... movimento natural ou antinatural? Isso. E por que eu acho que é natural? Porque quando você salta, a tendência é o seu braço, até pelo equilíbrio, ele abrir um pouco. E aí vem a interpretação. Mesmo que não esteja no texto da regra, estou usando palavras aqui para que o telespectador me entenda. Quando o teu braço está acima do ombro, e essa é uma orientação, que não está no texto, mas uma orientação aos árbitros, é considerado sim um braço antinatural. Que é o do Lucas, no caso. Quando você está estendido, quando você está fazendo um bloqueio, quando você está acima do ombro. Quando você está no teu movimento de salto, mesmo que esse braço levemente aberto ou um pouco estendido, eu considero ainda natural pelo movimento de salto. E ainda pelo fato de ele estar de costas. Ou seja, ele não está, de certa forma, querendo interferir na jogada. Por mim, eu não marcaria o pênalti, acho que acertaram aí tanto no campo quanto no VAR. Agora, outro lance que é bem polêmico na partida é o gol anulado do Gabigol. E aí teve uma checagem, teve aquela linha traçada e a definição de impedimento. Aí eu pergunto pra vocês, o Gabigol estava impedido, sim ou não, Sgarbi? Pra mim, eles brigam com a imagem, Rê. Primeiro que o ângulo disponibilizado pro VAR, quando traçam a linha, aí, esse ângulo que tá aparecendo agora, é uma piada esse ângulo. É uma piada porque ele não tá nem na lateral, o ângulo tá torto ainda, é uma piada. E pra mim a imagem é muito clara por esse ângulo. Na primeira imagem que mostram, que é da hora do gol, enfim, eu falei, pô, tá impedido. Na imagem de trás, eu falei, não tá. Só que esse tipo de impedimento, eu vou repetir aqui, ele não é conclusivo. Eu não consigo chegar aqui e concluir, tava impedido, não tava impedido. Então o VAR, na minha opinião, é CBF, para a próxima temporada, porque essa temporada vocês já erraram tudo em arbitragem. Gol, ou manter a decisão de campo. O gol é o momento mais legal do futebol, mais desejado do futebol. Aí tem um lance como esse, ajustado. A arbitragem em campo não viu impedimento. Chegou o VAR e anula por uma linha toda pixelada a imagem, uma linha que não é conclusiva. Pra mim tá errado. O protocolo tá errado da CBF nesse caso. Rona. Então, na hora também ali, eu achei que estava impedido, na hora. E quando eu vi o Bandeira correndo, gritando, é gol, é nosso, é nosso, é nosso, eu falei, opa, vamos esperar para ver essa linha, né? E quando eu vi a linha também, eu falei, para que lado que essa linha vai, né? Porque a gente sempre a nossa pergunta. Tem essa, você tá fazendo o jogo e muitas coisas passam pela cabeça. E a bola já saiu do pé, não saiu do pé do cara lá e aí tal. depois uma coisa que eu achei gritante, assim, que é uma coisa que tem que corrigir, o lateral não faz sobra dentro da área, filho, Hugo. Você, além de ser caneludo, você tem que prestar atenção na linha de zaga. Jogando com 3 zagueiros, meu filhinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é coisa de bola. O lateral não faz linha, não faz a última linha, deixando os zagueiros vendidos, irmão. Nenhum, nem o esquerdo, nem o direito. Dentro da área, quem faz a sobra é a zaga. Ali onde tá a zaga, você faz a sobra. O erro ali foi seu, menino. Mais uma vez, o que você errou ontem foi uma grandeza. Não sei se é porque você estava com medo, mas você poderia ter deixado os zagueiros ali finalizar, porque ele tava, você que estava dando condição. Porque a zaga já estava posicionadinha. A linha, se sai da zaga, estava impedidaço, como a gente viu. E você deixou esse questionamento. Então é só isso que eu tinha a dizer. Agora, para mim aí, se é ombro, se é pé, estava na frente,
impedido. E nesse caso, o juiz fica esperando que lá dentro, lá na cabine do VAR, eles tracem essa linha. Então, o juiz, na verdade, não tem muito o que fazer. Ele espera só pela decisão de impedimento ou não, né, Chico? Aí a questão factual, né? O VAR tem que analisar, traçar essa linha, que é horrorosa, que é inconclusiva, que é lamentável, que eu não entendo até agora como a gente não tem um impedimento semiautomático. A CBF está sem dinheiro? Uma instituição bilionária. Que ela paga na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos investir no nosso produto para que não tenha mais esse tipo de dúvida. E, de novo, a divergência com o que é marcado, com o que a gente vê. De verdade, Renato, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo na mesma linha. Não consigo entender. E aí eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem tá mostrando que o cara tá legal, aí de repente vem um impedimento. Como poderia ser o contrário? Ô, Chico, na hora eu tive a impressão que ele estava impedido, que ele sai ali, tá impedido. Eu esperei a linha, falei, mas pra mim tá impedido. Aí eu olhei o bandeira correu. Eu falei, eita, comemorou. A bandeira comemorou. Pra mim a linha. Aí eu falei, vou esperar a linha. Na hora que saiu a linha, eu falei, pra onde ela vai? Ai, caramba. Ai. Vendido. Louco! Na verdade, dito tudo isso, pênalti não marcado, gol anulado, ficou 1-0 só. Então o choro do Ronaldo fez efeito. Não, mas não vai mostrar o que foi caçado do carro aí também. Quase quebraram o menino no carro e nem tomaram o cartão. Não vai mostrar nada, não tem imagem. Que os caras, o que fizeram com o carro, velho? Ronaldo, essa produção, hein? Te falar. Tá lá no passado, tudo bem. Não passar o replay aqui, não vou mostrar. Não é possível, velho. Foi equilibrado. Foi equilibrado. Quem tava dentro, tava. Quem não tava, não tava. 1-0 tá bom demais, hein? Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro tempo. Não é pelo início da partida. E o desenrolar dos 45 ou um pouquinho mais com os acréscimos iniciais. Sgarbi, o Flamengo mostrou que se ainda não tem entrosamento, não tem trabalho e tempo de trabalho, pelo menos motivação, vontade, entrega, os caras foram pra cima, estavam a fim de jogo. O resumo do primeiro tempo é chegar aqui no jogo aberto e ver o Ronaldo comemorando que perdeu só por 1-0. Mas é a grande verdade, porque o Hugo salvou o Corinthians de uma grande goleada no primeiro tempo. Pra mim, além da vontade, eu falei aqui na segunda-feira que eu imaginava os jogadores correndo pelo Felipe Luiz, porque é um cara que é amigo, um cara que eles conhecem faz tempo, que deve ter rolado um papo, rapaziada, precisamos jogar, vamos embora pra cima. Pra mim foi o que aconteceu. E tem uma diferença também em relação a isso. A desempenho, lógico que é muito rápido para falar, muito cedo para falar de trabalho do Felipe Luiz. Pô, o time já mudou, já evoluiu taticamente. Não, é um jogo só. Então, tô falando, já evoluiu taticamente, é muito cedo. Mas eu vi uma jogada ensaiada no Flamengo, por exemplo, em alguma jogada, uma triangulação no Flamengo que eu não vi há muito tempo. O Flamengo triangulando, entrando na área, tocando bola, com jogadas ensaiadas. Isso para mim foi muito interessante. Para mim é muito claro que o trabalho do Tite não deu certo e que a relação dele com os jogadores também era péssima. Pelo que a gente viu em campo, para mim isso fica muito claro. De verdade, Chico, é muito cedo realmente para falar se vai dar certo, se foi a melhor escolha, se o Flamengo encontrou uma alternativa caseira e que efetivamente vai funcionar. Agora, só pelo jogo de ontem, mata-mata. O primeiro mata, o Flamengo foi superior. Foi muito, especialmente no primeiro tempo, quando o Corinthians dá uma facilitada também na escalação. Né? A gente pode olhar por esse aspecto. Verdade. Mas a entrega e a maneira como o time jogou foi surreal. Só que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A primeira resposta do Felipe Luiz, chegando como técnico, cara querido pelos atletas, não é que os caras queriam derrubar o Tite. Isso é até, de certa forma, instintivo. Você já não compra mais a ideia do técnico, você já não se doa mais um pouco, muitos jogadores não concordam com o esquema tático ou o posicionamento no campo. Aí chega um cara, todo mundo gosta, que tem um futuro promissor, que estava jogando com eles até ontem, que está participando do treinamento, dá uma oxigenada. Os caras pensam o seguinte, eu vou correr um pouco a mais, eu vou dar um pouco a mais numa dividida. A gente ainda pode ser campeão com esse cara, dar um título pra ele, de repente ele fica o ano que vem. Então isso muda, evidentemente. Agora, ele fez mais, né? Ele até na entrevista, Renata, o Felipe Luiz, ele foi modesto e disse que isso já existia com o Tite, o chamado perde-pressiona. O que o Flamengo marcou ontem no campo do Corinthians, cara, foi um negócio... O Corinthians não conseguia sair do campo. Durante 30 minutos, o Corinthians tocava a bola no lateral, voltava para os zagueiros, chegava no Hugo, estourava e a bola voltava para o Flamengo. A primeira chance do Corinthians de gol foi aos 40 minutos do primeiro tempo, com aquele chute por cima do Garro. Só um bate-rebate, Esse perde-pressiona com assim, o Felipe gritante, Luiz, né? Segundo o Chico falou aqui, eu não enxergava isso não. O Corinthians não conseguia sair do seu campo. Agora, o Flamengo, por exemplo, vai ter o jogo contra o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai saber se isso foi apenas a Copa do Brasil
Brasil, uma competição diferente, que vale muita grana, que vale título, vaga direta na Libertadores, ou se tem futuro esse projeto, Felipe Luiz. Claro que é muito cedo para cobrar qualquer coisa. O Tite teve uma temporada praticamente inteira e um pedaço da outra para poder organizar esse time, recebeu reforços como ninguém, reforços de peso. E agora, na janela, a gente fala muito do Botafogo, que contratou bem o Corinthians, que era uma necessidade, mas o Flamengo também foi no mercado e pagou caro. Então, o Flamengo é um time reforçado, apesar de muita gente no departamento médico. Agora, Ronaldo, sinceramente, qual é a sua avaliação da partida de ontem? Por que o Corinthians deu tantas brechas para o Flamengo? Acho que pela escalação, né, que entrou com 2 meses ali de criação, pode ter sido isso também. Agora, o que ficou nítido para mim foi que derrubaram o Tite. Ficou nítido, porque o Gerson, ele com o Tite, dentro da área, ele não finalizava, ele tocava de lado. E ontem, ele foi o melhor em campo. Finalizou, brigou. E teve o lance que ele saiu cara a cara com o Hugo, que pega na perna do Hugo e sai pra fora, uma grande defesa do Hugo também, que ele bate a mão no chão, ele briga. No segundo tempo. Ele briga. Eu falei, é outro jogador. O Arrascaeta tá com cãibra. A triangulação que fizeram em cima do Fagner, amassaram o Fagner no primeiro tempo. Teve que tirar o Fagner. Quer dizer, o contexto é de um time que bateu no primeiro tempo e o outro que apanhou, que foi o Corinthians. Porque o Flamengo bateu e o Corinthians apanhou. E o Hugo em campo, e o Hugo fazendo a diferença. Agora, bateu. Esse tipo bateu. Batiu, tu apanhava. Bateu, eu apanhava. Foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo igualou, porque aí o treinador também sacou. O treinador acordou, né? É porque ele viu que ele estava jogando sem 3 jogadores. Ele jogou sem Fagner, esse Félix Torres aí também. Que nhaca que você é, filho. E o Charles? Que nhaca. E o Charles? O Charles, quer dizer, aí ele percebeu que ele estava sem peças. E quando ele mexeu, aí igualou. Só que aí o Flamengo também cansou no segundo tempo. Sim, mas por quê? Não tinha como manter o ritmo, né? Teve que correr atrás. E um time lento, preguiçoso que era esse time do Flamengo, com o Tite, até derrubar o Tite, sentiu. Aquele Flamengo então, que enfrentou o Corinthians e que o Corinthians venceu aqui, não é mesmo? A bola pune, hein? Bom, a CBF disponibilizou esse áudio, vamos acompanhar agora aqui no Jogo Aberto. Rápido, né, quando eles querem. Trajetória da bola. Impedimento. Decisão. Decisão de campo. Checando, aguarde. Vai precisar passar a linha. Daqui ou lá de trás? Mais atrás, um pouco mais atrás. Decisão de campo, gol. Deixa eu ver se ele joga a bola. Deixa eu ver se ele toca a bola. Ok. Ele toca. Toca. Tem que varrer antes também, tá? Vamos varrer e passar a linha. Vai mais querer atrás. Varrer? Vamos lá. Vamos mais atrás. Segue. Pode seguir? Segue, tem que ser rápido. Beleza. Não precisa passar a linha. Ok. Habilitado. Sim. E aí vamos ponto de contato e linha. Vou traçar a linha. Goal ponto line. De contato, Aguarde, primeiro. vamos precisar traçar a linha, tá, Hilton? E vamos passar a linha pela goal line. Será que tá bom pra você? Um atrás, não toca, um adiante. Um adiante? Esse daqui mesmo? Volta um. Volta um. Aqui não tá tocando, correto? Tem uma melhor? Vamos lá. É o próximo. Que a gente- É mais claramente. Volta lá que é mais um. Aí, mais um. Aí, Esse daqui. que antes não tem toque. Agora Beleza. goal line. Vamos lá. Goal line? Vamos que tá em procedimento. Calcanhar desse jogador. Toda limpa. Calcanhar, à direita. Perfeito, sobe no calcanhar. Ok. Ombro de jogador, vamos triangular no ombro. Bola ok. Bola ok. Bola ok. Ombro mais um ponto à esquerda. PGM passando. Estamos triangulados, Toshi. Um ponto à esquerda. Já foi. Não, é direita, então pra direita. Direita. Um à direita. Correto. Pode Esse subir? é o nosso ponto. Sobe até o ombro. Ombro está correto, correto? Correto. Estamos na linha do ombro. Calcanhar está correto. Zoom. Correto no calcanhar. Correto na linha do ombro. Tiro, zoom. Ok. Situação factual. Situação factual. O jogador que faz o gol número 99 está em posição de impedimento. Ai, Rodolfo Toschi Marques. Não, olhando a imagem com todo esse primeiro frame. A imagem o primeiro frame que eles mostram, a bola não tá nem perto de sair do pé. No segundo, a bola já saiu do pé. E essa Esse linha, frame também. gente, primeiro o ângulo que vocês usaram para analisar esse lance, uma piada.
São quantas câmeras? Mais de 30 câmeras, não são? É, 32, Pelo amor de Deus, 24 gente. ou 32. Coloca uma câmera reta ali pra analisar. Segundo ponto, a linha, essa linha é uma piada. A CBF concorda totalmente com o que o Chico, todo mundo aqui falou. A CBF tem milhões, bilhões de reais e não consegue investir numa tecnologia minimamente aceitável, piada. O Flamengo foi prejudicado olhando o áudio do VAR agora, minha opinião. Chico, esses lances ajustados são normalmente aqueles que mais causam polêmica no futebol brasileiro. E esse lance do impedimento, até por ser um lance factual, que não vai gerar tanta interpretação, você adota uma tecnologia que seja a mais fidedigna possível. O mundo já tem essa tecnologia. Por que o Brasil, o futebol brasileiro que investe tanto, não tem? O impedimento semiautomático, que você tem ali, você mapeia o campo inteiro, e aí você tá na frente, se tem um fio de cabelo na frente, os caras sabem. Aí, gente, a imagem mostra uma coisa e a marcação mostra outra. Desculpa. Mas essa eu não vou colocar na conta do sósia do Dedê, né? Do clone do Denilson Show. O Wilton Pereira Sampaio ficou só esperando. Aí é o Rodolfo Toschi Marques, que tava lá coordenando tudo. Gente, peraí. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha o vácuo. Olha a distância do ombro do Gabigol pra linha. Olha a distância do ombro do Gabigol pra linha. Como é que esse cara tá impedido, gente? Sai daí, que você não sabe nada. Olha a intimidação. Você não sabe nem onde fica vai intimidando. Pelo amor de Deus, gente. Como ele tá impedido. Foi agredido aqui. Olha lá. Você tá dizendo que essa linha amarela tinha que ir no ombro do Gabigol. Essa é a linha do Equador. Aí você dá o... A linha amarela, ela tá perpendicular à linha da pequena área. Então é uma linha reta, concorda? Você é o quê? Professor de matemática e geografia? O que mais você é? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui, ó. Ele está totalmente impedido. Tá certo o VAR. Eu gostei, o Chico foi bem. Geometria, gente, olha ali, a linha amarela tá alinhada, paralela. Essa não é perpendicular, é paralela. Foi mal pra caramba. É paralela, não é perpendicular, é paralela, né? Tá paralela com a linha da pequena área. Olha o vácuo que tem do ombro do Gabigol pra linha, gente. Pelo amor de Deus. Dedê, você não vai falar nada, você só tá quieto. Eu não sei nem onde eu tô, filha. Eu vou falar, eu não sei nem como é que eu tô. Como é que eu tô aqui, Chico? Eu tô aqui como, tio? Aí você tá perpendicular. 45 graus. Vou falar um negócio, filha. Tô igual o Pedro Henrique. Saindo daquela festa de despedida do Carlos Miguel, tentando subir no carro. Ai, Jesus. Vamos lá, voltamos ao vivo, melhor. Pessoal, olha essa imagem aqui, olha essa imagem e me fala aonde que está o impedimento nesse lance. Aí eu te pergunto, como a primeira linha que é traçada no calcanhar do jogador do Corinthians está claramente na frente do Gabigol, nem sequer o braço dele, que não conta no impedimento, tá na frente dessa linha. Aí já na segunda linha, que é marcada ali, traçada em cima do Gabigol, e por detalhe, não foi traçada corretamente, marcaram no braço do Gabigol, não foi no ombro. Como que essa linha ainda mostra o Gabigol na frente? Olha essa primeira linha aqui, cara. Olha essa primeira linha aqui, o Gabigol totalmente atrás, totalmente atrás. Aí eu falo pra você, dá pra confiar nessa arbitragem? E vocês viram aqui no canal, eu postei o chororô do Neto falando que era Varmengo e que não sei o que, e já que podia entregar o jogo, que os caras iam roubar o Corinthians. O próprio Ronaldo Giovanelli e também o Ulisses Costa, que é o corintiano enrustido, que ele tenta negar, mas ele é corintiano sim. Todos eles tentando colocar pressão antes do jogo, e não é que deu certo. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui, da onde que isso aqui é impedimento? Mas se fosse o Flamengo, hein, tava passando até no Jornal Nacional. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveita o espaço aqui abaixo nos comentários e deixa a sua opinião. E se você, assim como eu, também ficou empolgado com a estreia do Felipe Luiz no Flamengo, deixe o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo do Flamengo, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!